A hipertensão pulmonar persistente neonatal é uma condição relativamente comum nas UTIs neonatais, é uma condição bastante grave, então vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia dessa doença. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica, e eu quero te explicar então um pouquinho sobre a fisiopatologia e como que é o manejo dos pacientes que têm a hipertensão pulmonar persistente. Antes de mais nada, eu sugiro que você assista 2 vídeos aqui do canal assim que você acabar de assistir esse. O primeiro vídeo é o vídeo de circulação fetal. Nesse vídeo eu explico quais as diferenças da circulação fetal para a circulação neonatal. O segundo vídeo que eu sugiro que você assista é o vídeo de transição da vida intraútero para a vida extraútero. Nesse vídeo eu explico então as adaptações que vão precisar acontecer para que a circulação neonatal se estabeleça após o nascimento. Esses 2 vídeos são bastante importantes porque ajudam a gente a entender a fisiopatologia da hipertensão pulmonar persistente. Vamos fazer um resumo desses vídeos para você entender o vídeo de agora, a fisiopatologia da hipertensão pulmonar. Na circulação fetal, nós temos uma série de adaptações para que o sangue chegue oxigenado mais facilmente até os tecidos do feto que está em desenvolvimento, porque os pulmões do feto não estão realizando trocas gasosas. Então, existem uma série de desvios da circulação fetal para garantir que esse sangue chegue mais rapidamente, com mais eficiência, até todos os tecidos do feto. E, justamente por esses pulmões não estarem realizando trocas gasosas, eles estão em vasoconstrição. Isso faz então com que o sangue desvie, não passe totalmente pelos pulmões, uma pequena porcentagem é claro que vai para os pulmões porque ele também está crescendo e se desenvolvendo, mas o restante desvia pelo forame oval, canal arterial e os vasos então do pulmão, pela baixa concentração de oxigênio e também pelos alvéolos estarem preenchidos por líquido durante a vida intraútero, eles estão em vasoconstrição. Isso significa que existe uma alta resistência vascular pulmonar durante a vida fetal. Isso é muito importante para a gente entender a fisiopatologia da hipertensão, porque veja só, durante a circulação normal, nós sempre aprendemos nas primeiras aulas de fisiologia cardiovascular que a circulação sistêmica tem uma alta pressão, afinal, o ventrículo esquerdo tem que bombear sangue para todo o organismo, que oferece uma alta resistência, mas o ventrículo direito, ele bombeia sangue para os pulmões e nessa circulação pulmonar a resistência é baixa. Existem baixas pressões para facilitar as trocas gasosas, a chegada desse sangue até a área de troca para fazer trocas gasosas. Então, normalmente, a resistência vascular pulmonar é baixa e a resistência vascular sistêmica é alta. Porém, durante a vida intraútero, na circulação fetal, pelos pulmões não estarem realizando trocas gasosas, por estarem em vasoconstrição, existe uma alta resistência vascular pulmonar e uma baixa resistência vascular sistêmica, já que o lado esquerdo do coração está relacionado à placenta, que é uma área muito vascularizada e por isso então configura uma baixa resistência vascular sistêmica. Veja que é invertido durante a circulação fetal em comparação com a neonatal. Quando você for assistir o vídeo de transição, você vai entender como tudo isso se inverte para estabelecer a circulação neonatal. Mas o que você precisa entender aqui então, que o próprio nome já explica um pouco da fisiopatologia. Hipertensão pulmonar persistente neonatal. O que significa isso? Que por algum motivo, seja primário ou secundário, essa alta resistência vascular pulmonar que estava durante a vida intraútero não diminuiu. Ela persiste mesmo após o nascimento. Então, naquela circulação pulmonar que eu deveria ter uma baixa resistência, uma baixa pressão para poder facilitar trocas gasosas, eu vou ter uma alta resistência, uma alta pressão pulmonar. Tanto que, para o diagnóstico, a gente tem algumas formas clínicas de fazer esse diagnóstico, mas o ecocardiograma vai confirmar porque vai fazer a avaliação da medida, da pressão na artéria pulmonar. Estimar a medida de pressão na artéria pulmonar. Então, a hipertensão pulmonar persistente nada mais é do que a manutenção da alta resistência vascular pulmonar que existia na vida intraútero mesmo após o nascimento.
Como eu mencionei, isso pode ser primário, então por uma má adaptação, idiopático, sem uma causa aparente, mas porque não fez uma boa adaptação para a vida extraútero e essa pressão se manteve alta após o nascimento. Ou ela pode também acontecer de forma secundária a outras patologias, como por exemplo a síndrome de aspiração de mecônio. Na síndrome de aspiração de mecônio, a gente tem uma baixa oxigenação, tem uma hipoxemia importante e por conta disso, o oxigênio ele é um potente vasodilatador para os vasos pulmonares. Então, se não está chegando muito oxigênio para essa circulação pulmonar, como no caso da síndrome de aspiração de mecônio, ou se o bebê sofreu uma asfixia, ou se ele tem uma cardiopatia congênita que cursa com hipertensão pulmonar, enfim, tem uma série de questões secundárias que podem fazer com que essa resistência vascular pulmonar se mantenha alta após o nascimento, fazendo com que esse bebê também tenha o diagnóstico de hipertensão pulmonar persistente neonatal. Então, retomando, ela pode ser primária, sem uma causa aparente, por má adaptação, ou secundária a outras condições. Aqui eu mencionei as condições secundárias que cursam com baixa oxigenação e aí o oxigênio, que é um potente vasodilatador, faz a vasodilatação e diminui resistência vascular pulmonar, isso não vai acontecer. Mas ela pode acontecer também associado, por exemplo, à hérnia diafragmática congênita. Na hérnia diafragmática congênita, o diafragma ele vai ser mal formado, né? Vai ter uma malformação do diafragma, de modo que as vísceras abdominais, o conteúdo abdominal entra no tórax durante o desenvolvimento. E isso faz ter uma hipoplasia pulmonar, porque não tem para onde expandir. Por conta dessa hipoplasia pulmonar, se o pulmão não desenvolve, os vasos pulmonares também não se desenvolvem, porque eles vão se desenvolver em conjunto com os alvéolos. E aí a gente tem uma diminuição do leito vascular pulmonar, fazendo com que tenha uma alta resistência vascular pulmonar. Imagine que após o nascimento, esses pulmões têm que receber todo o débito cardíaco, só que se esse leito vascular é reduzido, vai existir uma alta pressão, uma hipertensão pulmonar também. Então existem essas condições diferentes que também podem levar à hipertensão pulmonar persistente. Qual que é a característica do bebê com hipertensão pulmonar persistente? Ele vai ser um bebê com hipoxemia importante. Geralmente, essa hipoxemia ela não é proporcional ao desconforto respiratório, o bebê não tem grande desconforto respiratório, mas ele faz uma hipoxemia muito importante. E ele tem muita labilidade, ele é lábil, porque qualquer manipulação que a gente faz nesse bebê faz piorar essa hipertensão pulmonar, faz piorar a oxigenação. Então, é uma hipoxemia grave refratária que não responde ao aumento de FiO2 de forma proporcional e também esse bebê tem uma grande labilidade. E aí a gente já entra um pouquinho no papel da fisioterapia nos pacientes com hipertensão pulmonar. Muito é discutido, o bebê está precisando de uma técnica de remoção de secreção, ou vou fazer fisioterapia motor, estimulação ou não nesses bebês. Eu sempre falo que na ANEL, menos é mais. A gente precisa muito pesar risco-benefício. A gente tem que avaliar muito bem o paciente, a avaliação é uma parte muito importante para a gente identificar se aquela conduta vai trazer mais risco ou mais benefício para o paciente naquele momento. Pensando no bebê com hipertensão pulmonar persistente e essa labilidade à manipulação, uma das questões importantes para o seu tratamento, para o seu manejo, na verdade, é a manipulação mínima. Então, não é só da parte da fisioterapia, mas toda a equipe tem que manipular minimamente esse paciente para que diminua esses eventos de piora da hipertensão, de piora da hipoxemia. Então, a fisioterapia entra nesse conceito, a gente vai precisar entender se naquele momento o benefício é maior do que o risco que a gente está oferecendo para aquele paciente. Esses bebês, então, além de ficar em manipulação mínima, muitas vezes vão precisar de altas frações inspiradas de oxigênio, uma FiO2 próximo a 100% muitas vezes, ou de 100%, e muitas vezes eles vão precisar do uso de óxido nítrico. O óxido nítrico é inalatório, né? Como ele vai ser usado, ele é um vasodilatador pulmonar, então ele vai agir diretamente nos vasos pulmonares ao invés de fazer uma vasodilatação sistêmica que poderia fazer cair a pressão arterial desse paciente. Então é uma das formas de tratamento muito utilizadas para esses bebês.
tá certo? Bom, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender a fisiopatologia da hipertensão pulmonar persistente e não esquece de assistir os vídeos que eu sugeri e os outros que vai ficar aqui na próxima tela para você. Até o próximo vídeo.